Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live pelo nosso Mulheres à Sexta. Hoje vamos falar com a Lê Basquete. Olá, tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Estamos começando a nossa live. Vamos esperar a live da Simone acaba e aí o pessoal vem para cá para ver a gente também. Hoje a gente vai falar com a Alessandra Santos de Oliveira, a nossa Lê Basquete querida, jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Feminino por 17 anos, defendeu aí a nossa seleção com muitos méritos, com muitas medalhas, uma das jogadoras mais altas que a gente teve na Seleção Brasileira. A Alê tem 2 metros de altura. E oi, Zeli, beijo! Beijo para todo mundo que está entrando aí. Claudinha, um beijo. A Alê jogou na Coreia do Sul, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Itália e Romênia. Ou seja, ela tem muita bagagem, literalmente, para contar pra gente, né? Oi, Tininha, beijo! A gente está esperando a Alê entrar. Hoje a nossa proposta é falar sobre a massificação do basquete feminino na escola, falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre como a gente pode contribuir para que o esporte tenha um desenvolvimento e volte a ter as glórias, né, que a gente teve com a seleção de 71, que a gente retrata no filme Mulheres à Sexta, baseado no livro da Cláudia Guedes, Mulheres à Sexta também. Então, esse é o nosso interesse. O intuito desse canal, gente, é a gente promover o esporte feminino, independentemente de qual esporte seja, o basquete, o vôlei, o futebol, o tênis, enfim, qualquer esporte. O que a gente quer é poder dar voz para as mulheres, né? Eu tô esperando a Alê chegar. Não sei se ela já tá por aqui. Alê, se você estiver por aqui, me dê um oi. Oi, Cleide, tudo bem? Cleide tá sempre com a gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, tá? Acompanhando a nossa trajetória aqui no Mulheres à Sexta. Eu tô esperando só a Alê entrar para eu chamá-la. Quero dizer para vocês, quem ainda não sabe, quem ainda não viu, por favor, acessem o YouTube e conheçam o canal Mulheres à Sexta, canal Documentário Mulheres à Sexta. Lá vocês vão ver o teaser do filme e em breve vão ver mais coisas que a gente tem contribuído com conteúdo, as lives que a gente tem realizado aqui. A gente está disponibilizando para vocês no canal Mulheres à Sexta, documentário Mulheres à Sexta no YouTube, tá bom? Quero também pedir para vocês entrarem no canal da Simone oficial, da cantora Simone, nossa querida. A Simone reformulou todo o trabalho dela, né, nas mídias sociais, e ela tem agora um canal no YouTube que ela alimenta com conteúdos. E ela fez a gentileza de postar o teaser do documentário do filme também no canal dela no YouTube. Então vai aí a dica de YouTube para vocês. Canal Documentário Mulheres à Sexta e canal da Simone Oficial, tá? A Tininha tá dizendo que acabou de ver a live da Simone. Eu também tava lá, Tininha. Aliás, eu acho que muitas pessoas que estão aqui estavam lá também na live da Simone. A gente faz a nossa live às 19 horas porque a gente espera exatamente que a live da Simone acabe, né? Então, a live dela, inclusive, hoje foi especialíssima, né? Ela começou cantando Rita Lee e a Zeli também estava lá. A Cleide também. Aí, tá vendo? É ótimo, porque aí a gente pega uma carona, né? A gente pega uma carona na live da Simone. E eu continuo esperando aí a nossa querida Alê Basquete entrar para convidá-la para um bate-papo. Eu acho que ela ainda não entrou. Foi linda, realmente, foi linda a live da Simone hoje. Gabi, beijo, minha amiga lá de Portugal, tá aqui com a gente online. Então, minha gente, a gente hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre basquete feminino, sobre como as escolas, né, como a educação pode ajudar na formação de novos atletas, que as crianças se interessem pelo esporte e tentem seguir uma carreira, né, como atletas. E é isso. A Ale chegou. Oi, Ale, eu vou te chamar, tá?
Vou chamar a Ale agora. Eu tô aqui falando, né? Deixa eu ver, Ale está aqui. Ok, agora vai dar certo. Oi, as noivas, um beijo para vocês. Sandra. Oi, Ale, tudo bem com Oi, tudo você? bom, Silvio? Tudo Eu tô jóia. bem. Que bom. Coisa boa ter você aqui. A gente quer agradecer a sua atenção. Você aceitou o nosso convite de prontidão e está aqui disponível para bater um papo com a gente, tá? Muito obrigada, viu? Primeiramente, eu agradeço a vocês pela live, né, por me convidar pela live e principalmente pelo filme, por resgatar a história do basquete feminino brasileiro, que tão pouco é conhecida, né? Até falo hoje com essa nova geração, pouco se conhece, já da minha geração, pouco, muitas coisas eu comecei a ter contato com a Norminha, que eu fui perguntar fazer um trabalho que eu tinha que fazer e eu falei assim, nossa, Norminha, eu tenho vergonha, eu peço desculpa porque eu não conheço metade que vocês fizeram, que chegou o cúmulo do Mundial de 94, né, e isso é uma coisa que é nossa, uma batalha, uma dureza, porque o esporte feminino no Brasil ainda tem muitos obstáculos a serem rompidos, né? E a iniciativa de vocês, eu só tenho toda a gratidão, né? Porque naquele tempo é muito mais difícil, ainda mais por causa de uma sociedade muito machista que nós temos, e perante a tudo isso, e também porque eu conheci histórias de jogadoras antigas de outros países, como eu morei em muitos países, mas não do meu próprio país. Então, isso é muito ótima iniciativa e agradeço a vocês. E a todos os seguidores que estão aqui, boa noite. Obrigado que tá acompanhando esse bate-papo, que nós vamos falar de basquete feminino, que sinceramente, eu estou muito preocupada. Te falo, muito preocupada com a questão da pandemia, a questão de tudo que está acontecendo, né? Não falo só do esporte em si, mas no país, muito premurosa para os próximos dias, né? Isso é muito triste e afeta principalmente as mulheres, muito mais as mulheres em todos os aspectos. Ale, a gente tem tentado fazer um resgate. Na verdade, esse projeto é da Cláudia Guedes, né, historiadora do esporte. A Cláudia lançou o livro Mulheres à Sexta em 2009. Ela lançou o livro com muita dificuldade, foram anos e anos de pesquisa, de dedicação. E você vê, em 2009 ela lançou o livro, mas ela não desistiu e agora em 2020 a gente vai lançar o documentário em setembro. E eu posso dizer que ela tem todos os méritos aí do que você disse, porque ela é uma batalhadora. A nossa intenção, nós vamos lançar um site Mulheres à Sexta, e a intenção da Cláudia é que esse site seja exatamente um local onde a gente possa dar voz ao esporte, voz às mulheres e resgatar a história do esporte. Então, assim, os pesquisadores vão poder ter acesso ao conteúdo desse site para poder fazerem suas pesquisas, para escreverem livros, para fazerem filmes. Enfim, a intenção da Cláudia Guedes é resgatar a história do esporte, principalmente do esporte feminino, né? E o basquete é uma paixão da Cláudia, e através dela a gente teve a chance de executar e de realizar esse documentário que em breve vocês vão poder assistir, se Deus quiser. Eu estou Estamos trabalhando. ansiosa, eu tô muito ansiosa, já pelas histórias da Norminha, porque por esse trabalho que eu estava fazendo de pesquisa, nós ficamos muito próximas nessa pandemia, né? Eu sempre tento dar uma palavra de força. Eu acho que eu tenho uma tia de quase 80 anos que também não pode sair de casa por maneira alguma, então eu tento pelo menos uma vez por semana, oi, como vocês estão? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ainda mais que a Norminha mora perto da minha casa, né? Então eu falei, se qualquer coisa, eu tô sozinha também, liga, eu posso sair muito mais do que você, eu ajudo, qualquer coisa. E a minha tia tá em Campinas, eu não posso nem ir lá ver. Outro dia, ai, que saudade. Falei, vem me ver, eu sei que você tá bem. Falei, não, eu não sei o que pode acontecer no caminho, eu prefiro ficar distante, então é o momento que nós podemos ficar vizinho mesmo. Nós temos que dar a felicidade que nós temos a tecnologia hoje. Se fosse tempos atrás, nós não teríamos.
É verdade, é verdade. Ale, eu estava falando aqui no começo da live, você ainda não tinha entrado, que você tem quase 2 metros de altura, né? Jogou na posição de pivô na seleção brasileira, campeão mundial em 94 na Austrália, é, jogou na Coreia do Sul, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Itália, Romênia. Já disputou várias Olimpíadas, prata em Atlanta em 96, bronze em 2000 em Sydney e quarto lugar em Atenas em 2004. Então, eu quero começar te perguntando como é que o basquete entrou na sua vida? Olha, é incrível falar, mas foi uma questão social. Eu agradeço esse professor que me colocou na quadra. Vou falar, sinceramente, eu nunca fui. Na minha família não tinha esportista, e foi o basquete que resgatou eu como cidadã, eu falo, porque eu nasci na Bela Vista, em São Paulo. Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, na gravidez da minha irmã. Ela saiu uma vez para o hospital quando ela estava grávida de 4 meses, nunca mais a vi. Uhum, E depois eu fui morar no Butantã com a minha avó. E nisso, quando eu fui morar no Butantã, quando eu já era grandona, bobona, né? E uhum, eu entrei na primeira série naquela época com 5 anos e meio. Eu não entrei naquela em 1980. Você sabe que não entrava com 7 anos, não entrava com 5 anos na escola, uhum. porque eu era muito grande. Aí foi da escola, uma escola estadual, me jogaram numa quadra com 10 anos de idade para ver o que ia acontecer. Uhum. E foi nas aulas de educação física, sabe? Mas eu nunca tive incentivo da família, mesmo do meu tio, tudo, porque naquela época você sabe, né? Esporte é para vagabundo, você vai fazer o quê? Eu comecei com vôlei, basquete, handebol e atletismo. O atletismo foi o primeiro que eu tirei, porque eu morava atrás da USP, né? Então, no segundo treino, teve uma prova. Eu nunca vou esquecer essa prova no CP USP, na pista, né? É de 800 metros, eu não sabia nem correr. Foi o primeiro que eu desisti, porque eu passei tão mal, tava 40 graus aquele dia. Então, você Meu Deus imagina. do céu. Lógico que ia desistir, né? Uhum. Então, depois, handball, não me identificava com a turma. Não é que eu não gosto, eu sou apaixonada por esporte. Eu não me identificava com a turma, com o professor, e não tinha menina, você sabe, né, quando você tem 10, 12 anos de idade, você tem que identificar com o grupo. Não me Uhum. identificava. Com o vôlei Uhum. e o basquete. O vôlei, porque eu era grande, logicamente, queriam que me Uhum. levasse para o vôlei. Sim. Eu já fazia basquete também no clube da prefeitura do Butantã, lá do Jardim Previdência, as aulas de basquete. Então, já disputava aqueles torneios que tinham na época da cidade, em 85, todas essas coisas. E jogava vôlei. Então, tinha uma turma de vôlei na escola e me chamaram para fazer um teste no São Paulo e eu passei no teste. Acho que eu passei porque eu era grande, né? Vou falar a verdade. Fiquei 2 anos federada no São Paulo. Uhum. E nisso, entre vindas e idas e vindas da minha família, porque meu pai, eu tive uma madrasta que morreu também, entendeu? E quando eu fiz 13 para 14 anos de idade, é, é, me chamaram para ir para Sorocaba, para morar lá. Meu pai não deixou, porque era a primeira vez, depois de muitos anos, que a família estava unida. Eu, Uhum. meus 2 irmãos. Meu irmão mora na Itália, meu irmão é agora em Americana. Uhum. E nisso, o que aconteceu? E no começo de 88, 89, eu não gosto de lembrar, essas datas eu apago, né? Uhum. Ele morreu. Ele morreu de parada cardíaca. Aí que destruturou mesmo. Se era destruturada, destruturou mesmo, porque eu fui morar na casa de um tio, morar na casa do outro, sempre jogada. Não, teve um professor que me arrumou um teste para fazer em Piracicaba e eu fui nesse teste com a Maria Helena, Heleninha. Eu passei Uhum. no teste, mesmo que eu já estava quase, eu fazia basquete escondido, né? Porque eu não poderia na Uhum. escola, porque era a minha turma do coração, era a turma da escola, né? Escola, eu sempre estudei em escola pública estadual. Uhum. E desse teste aí começou tudo. No dia 13 de junho de 89. Fiquei um ano em Piracicaba, tinha um monte de menina alta, tinha a Tuyu, a Ingrid, tinha a Giane, que não parou de jogar cedo. Nós éramos, acho que no mínimo, nós tínhamos 6 ou 7 acima de 1,90. Então era uma geração muito alta. Caramba, A bem alta. falecida Ingrid, Uhum. 2,5. Uhum. E depois eu fui dispensada da República porque não tinha espaço, eu fui para Jundiaí. Em Jundiaí eu fui federada e começou mesmo a minha carreira. No final do ano 90, 91 já era seleção brasileira juvenil e daí não saí mais. Uhum. Que legal, Ale. É tão bom ouvir isso, sabe? Porque a gente tem discutido a respeito da importância do esporte
na criação, né, na educação de um ser humano. E você testemunhar para a gente a importância que o esporte teve para que você não seguisse um caminho não correto, né? Que não te desse futuro, que não te desse uma qualidade de vida e educação e possibilidade e oportunidade, né? Então, que bom. Eu fico feliz assim porque a gente está ouvindo de você um depoimento do que a gente acredita, né? Como importante a gente investir na educação, óbvio, e na educação física também, né? Que a gente está tão triste com o posicionamento atual, né, em relação à educação física. O que você tem para falar sobre isso? Olha, o que eu tenho para falar é muito triste, porque já temos um problema mundial, né? Que o sedentarismo no meio feminino, né? Então as meninas existem mais rápido ou não entram nas atividades físicas, mesmo na idade escolar, aquelas poucas escolas, eu falando já em Brasil, Uhum. que desenvolvem um trabalho de educação física, que tem atividades que elas possam participar. Uhum. E o grande problema no Brasil também, quem nos representa? Nós não temos poucas, não falo só no basquete. Se você vê a mídia, não mostra um atleta ou alguém que foi atleta, faça um comercial, que estão na mídia falando que a atividade física, primeiro, eu não estou falando um esporte de alto rendimento, é importante na vida diária. Então fica mais difícil. Depois, a questão política, que nesses últimos 20 anos eu acho que destruiu a educação física. Falo porque eu sou formada, meu TCC de licenciatura, que eu terminei a licenciatura o ano passado, né? Porque eu fui ao contrário, eu fui estudar depois que eu parei, né? Uhum. Então, mas não façam isso, pessoal. Não façam isso porque eu fui fora da curva. E o meu TCC foi até esse dia eu estava mexendo aqui, né? Da licenciatura foi porque é, é, porque as meninas não gostam de atividade física escolar. Eu um dia estava sentado, eu fiz Uni Santana, né? E eu estava numa escola na Casa Verde aqui em São Paulo, onde eu ajudava até a professora, que ela veio me pedir ajuda, né? Uma escola municipal, para Uhum. introduzir algumas coisas mais do esporte, não só do basquete. E eu puxei um amigo meu do futebol, que também estava fazendo faculdade, para fazer estágio comigo, né? Falei, vamos lá, é do lado da nossa casa, é mais fácil, do lado da faculdade, então para nossa logística, depois ele também trabalha comigo em outra escola. Aí ele virou e falou assim, vamos. Ele ficou espantado, as meninas de 7 anos de idade, ai credo, suar, que nojo. Não era a palavra das meninas de 7 anos de idade. Eu estou falando isso em 2019, eu não estou falando que eu fiz faculdade há 10 anos atrás. Uhum. Então fica muito difícil até resgatar essa coisa porque nós não temos feminino, nós não temos uma pessoa que nos representa, primeiramente, que a representatividade é importante, sabe? Não estou falando que tem que ser eu ou tem que ser uma outra do basquete, mas até para incentivar a questão da saúde pública também, que nós estamos vendo agora, que é atrelada com o esporte, e a questão também do social, né? Porque eu estava vendo, né, dos meus colegas do esporte brasileiro, a metade foi fazer esporte por causa de uma escola pública, por causa de um projeto público e por causa do famoso lanchinho ou tênis. Se você, Uhum. você sabe, você é pesquisadora e você tem. Isso está escrito. Então, aqui no Brasil, até outro dia eu estava conversando, porque eu fiz a pós-graduação no COB, né, de basquete 3x3, era uma aula de antropologia. Aí estava falando qual que é a importância do treinador. E até comentei com o professor, falei assim, mas desde o meu tempo a importância do treinador, ou mesmo nem do treinador, do professor, quando começa, já era alto rendimento. É a questão social, porque eu falo, na minha realidade, na minha ótica, foi quem me ensinou a ser uma pessoa foram os meus treinadores. Quem me ensinou respeito, ética, educação, todas essas coisas foram meus treinadores. Até simples coisas diárias. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, você é uma menina, tem que tomar cuidado com isso. Então, até falando até de educação sexual, onde que eu aprendi? Entendeu? Então, Uhum. infelizmente, nós estamos
na contramão, né, das atividades físicas escolares, que é ali que começa a formar um cidadão, para mim, e no auxílio também, não é só vai ganhar dinheiro. Nós temos que formar, primeiramente, você vê, bons cidadãos na sociedade brasileira. E para fazer isso, nós temos que se apoiar no estudo, né? E eu falo no esporte, nas artes, porque o importante hoje, como eu falo para as meninas que eu sigo, eu não sei se vocês vão ter a carreira que eu tive. Se um dia eu ver vocês na seleção brasileira, eu ver vocês num campeonato importante, logicamente eu vou estar orgulhosa, porque vocês passaram toda essa barreira, porque para chegar lá é muito mais além. Mas importante que eu quero que você seja uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa cidadã, que você dá um impacto na sua casa já primeiramente, depois impacto na sua rua, impacto na sua comunidade, depois impacto na cidade. É isso que eu acho que é o meu dever hoje, né? Até por gratidão daquilo que o esporte me ofereceu, porque se eu não ia ter... Meu irmão fez faculdade antes do que eu, através daquilo que eu ganhava. Minha irmã foi jogar basquete, que foi na marra, viu? Ela tinha 11 anos de idade. Para não passar fome, eu cheguei e falei assim, estava já em Jundiaí, eu perguntei pro técnico, pro padre Olivo, né? Na época era vivo, né? Lá do Divino Salvador. Posso trazer minha irmã? Eu estou com essa situação assim, assim. Pode. Eu nem perguntei para ela se ela gostava de basquete, o que ela queria fazer na vida. Eu falei, passa, você tem que jogar. Sabe? Porque não tinha... Qual que era a chance? Sim. Porque eu virei mãe dos meus irmãos. Eu tive que ser emancipada para poder ir para a seleção brasileira juvenil, ainda tomar conta dos meus irmãos. E já praticamente, então... foi um meio, porque eu nunca pensei em chegar em seleção brasileira, nunca pensei. Quando eu virou a chavinha, vou falar para você que eu podia jogar alguma coisa que eu vibrei, é incrível que pareça, não foi nem no feminino, foi o PAN de 87 que passou na televisão, né? O time masculino. Falou assim, nossa, que legal, olha lá, o Brasil, sei o que lá, porque todo mundo parou naquela época, todo mundo queria ver os jogos, entendeu? Então foi assim, a professora até da escola falava, assiste os jogos, vem, sabe? Então isso foi importante também. Então foi aquele impacto que eu falei assim, independente se eu jogasse vôlei ou basquete, eu ia fazer algum esporte, mas foi, na realidade, se fosse depender da minha família, não. E pegando uma carona aí sobre o que você disse, conta pra gente como é que começou a sua história com a seleção brasileira. E depois a gente vai entrar na questão olímpica, tá? Porque quantas Olimpíadas você teve e o que isso mudou na sua vida, né? A diferença da primeira Olimpíada para a última Olimpíada que você foi. Vamos começar pela história com a seleção brasileira. Como é que foi? Como é que começou? Olha, a história com a seleção brasileira, eu só tinha 2 anos de basquete na seleção juvenil. Foi em 91, eu fui para a Olimpíada da Juventude em Valladolid, que é os Jogos das Juventudes agora, né? Mudou o formato. E foi uma aposta do final do Valdir Pagan, né? O Valdir Pagan faz muita falta, o professor Valdir Pagan faz muita falta no basquete. Eu falo que muitas coisas, sinceramente, faz falta demais. Até hoje tem coisas que eu lembro que ele falava, questão de você ir no país, você tem que estudar um pouquinho da cultura do país, não é só ficar em shopping, essas coisas. Eu peguei dele, viu? Coisa boa. É verdade. E foi técnico da Norminha e das meninas também. Ele era técnico dela. Então, o Valdir Pagan faz falta. E ele não era nosso técnico diretamente quando eu entrei. Ele era já diretor de seleção, né? Certo. Então, ele dava todo o nosso apoio. Então, eu tinha 2 anos, aquela desconfiança, mesmo na juvenil, né? Claro, tinha menina que já treinava mais tempo, mas eu tava lá. E em 93 foi a primeira vez que eu fui, né? Fui na leva... Eu, Claudinha, Silvinha, Cíntia Tuiu, afinada Lígia, Ingrid, e nós fomos para o Sul-Americano em Cochabamba. A primeira seleção adulta foi o Sul-Americano de Cochabamba que nós vencemos, né? E depois veio a Copa América, né? Aqui no Brasil, no Ibirapuera. Imagina jogar em casa no Ibirapuera, é o sonho de qualquer um. Imagina. Para mim, que estamos paulistana, é o sonho de qualquer um. E ali eu acho que foi afirmação mesmo, porque eu ainda estava titubeante, na realidade, se eu ia continuar ou parar de jogar basquete, que eu não sabia ainda, né? Tava meio assim, 93, sei o que lá.
E foi aquele jogo contra Cuba, né? Que nós ganhamos, não ganhava de Cuba, entendeu? Sempre Maravilhoso, né? ganhou em 91, mas aquele jogo foi. Eu vi, tem até imagens. Outro dia eu estava assistindo, agora nessa pandemia dá para assistir tanta coisa que nós não vimos no passado ou vivemos, que outro dia eu me peguei torcendo para mim mesmo, né? Muito E bom. o Mundial de 94, a final, que tá HD agora na FIBA, eu peguei eu torcendo para mim mesmo. Eu falei, meu Deus, Alessandro, é você que você tá torcendo para você Mas sozinho em você tem casa? que torcer, porque todo mundo torceu, todo mundo que está aqui torceu por você também, por vocês, né? E ali eu vi, nossa senhora, e eu nunca vou esquecer que aquele dia, né, nós ganhamos, né, e eu entrei no lugar da Marta, do segundo tempo, fiquei o tempo inteiro na quadra. Lógico, a perna tremeu, mais de 5 mil pessoas, ginásio lotado contra Cuba, ter que marcar Leonor Borel, que falando ou não, todo mundo esquece, Leonor Borel teve entre as 10 melhores do mundo por muitos anos, né, como pivô, completa. Uhum. E aí a Paula falou assim: não, Alessandra, parabéns pelo jogo. Eu falei, parabéns pelo jogo. Olhei assim, nós estávamos subindo para a tribuna, lá para a área de imprensa, né? Aham, Parabéns pelo jogo. Eu olhei assim, parabéns porque eu não fiz nada, eu só joguei. Então aí aham. que começou a mudar a chavinha, sabe? Foi de pouco em pouco, mas eu falo, nos treinamentos eu sempre treinei muito, treinava desde o começo da minha carreira. Eu falo até para as crianças hoje, gente, nada é fácil. Eu treinei mais de 10 anos, 8 horas por dia na minha vida. Logicamente, de ginástica, fiz ginástica de trampolim acrobático para pegar tempo de salto, fiz tudo, ginástica olímpica para pegar coordenação, não é abrir, você está pronto para jogar. Então, foram sacrifícios que deram certo. Aí, em 94, quando eu fui titular, eu não sabia, então, até o final, eu não sabia que eu ia ser titular da seleção. Quando falaram, você é titular? Eu, oi? Quando o Miguel falou, oi, você é titular. Oi. Mas eu estava preparada, porque, na realidade, o Valdir Pagan, mesmo o Hermes Balbino, que está aqui, eles nos prepararam psicologicamente para aquele Mundial, tipo, que nem hoje todo mundo fala de coaching, essas coisas. Mas já em 92, 93, nós já estávamos sendo preparadas para pegar esse tranco. Nós tínhamos visualiza a sexta, olha o que você vai fazer. O Valdir Pagan sempre falava, antes de dormir, pensa o que você treinou hoje, vai preparando a sua mente para outro dia, entendeu? É porque hoje tem internet, é muito mais fácil para a comunicação. Mas eu falo que eu já tinha isso de 94. Olha seu arremesso, o que você vai fazer no jogo, olha os detalhes, quem é a jogadora que você vai marcar hoje, é mais fácil porque você tem uns highlights. Naquela época não tinha highlights. Então, e foi indo. 96 foi aquela seleção perfeita, né? Que nós perdemos só o último jogo. 98 nós continuamos ainda, mesmo sem Hortência, nós fomos quarto lugar no Mundial. Ninguém fala isso, porque você disputar lá na Europa, o pré-olímpico, quer dizer, para ir para o europeu são 32 países. Então, são coisas que ainda brasileira não entende ainda. Então, até Uhum. minhas amigas, quando eu cheguei na Europa, que eu cheguei em 97, elas falavam assim, cara, eu via que elas iam disputar o pré-europeu, que é zona Aham. A, B e C, que tem até a zona C, que você Uhum. cai para a zona C, para você subir de novo, você tem que ter uma geração perfeita, né? Para subir para A. E eu falava assim, nossa, olha, aí eu comecei a falar assim, nossa, eu comecei a dar valor nos resultados, tipo, não só o campeão mundial, todos aqueles resultados que nós conseguimos com pouca coisa aqui no Brasil, porque tem Uhum. países lá que tem, desde aquela época tem uma estrutura maravilhosa, o apoio ao esporte feminino, tudo, não só o basquete, né? E aí eu falei assim, nossa, gente, olha, para uma pessoa chegar, eles para chegar nas Olimpíadas, tem que ficar 2 anos jogando e é capaz de chegar lá no último jogo, perder e voltar para trás. Então, e foi essa trajetória. 3 Jogos Olímpicos que eu posso falar. Dos 3 Jogos Olímpicos, eu participei de 5 mundiais, né? No 2006 foi aqui no Brasil, que eu machuquei, aquele foi que nós íamos para a final, foi triste, né? A história muito triste, que eu estourei o ombro e depois não tive apoio da CBB. Foi baque, mas eu sempre tive a cabeça no lugar, eu guardei dinheiro, porque eu paguei do meu bolso a minha recuperação, que eu tive, eu Uhum. tirei subluxei o ombro, estirei nervo, tendão e ligamento. Então foi Putz. e fora peitoral. Porque Uhum. eu tenho até cicatriz no peitoral até hoje. Outro dia eu tive que fazer uma radiografia, o médico falou: Nossa, que é isso? Falei assim, eu já estourei o peitoral. Como mulher estourou o peitoral? Falei, Uhum. aconteceu comigo, né? O músculo peitoral.
e depois 3 Jogos Olímpicos. Quando chegou no primeiro Jogos Olímpicos, eu não acreditava que eu ia para um jogo olímpico. Tanto que vocês podem ver que eu estava com o joelheiro, eu tinha torcido o joelho. Nós estávamos fazendo o nosso centro de treinamento, era em São Luís do Maranhão, torci o joelho 1 mês e meio antes dos Jogos Olímpicos. Eu chorava, falava para a doutora Marli, eu não quero ser o corte, eu não quero ser corte médico, eu tenho que recuperar. Eu fui, mesmo manca eu fui, porque eu fiz uma artroscopia depois, menisco medial, mas eu fui manca, mas eu falei, eu quero jogar e a dor deixa pra lá, porque eu não sabia se eu ia no segundo e nem no terceiro. Então eu falo, eu sou, tipo, a sorte, como diz em italiano, eu sou fortunata, porque praticamente 3 Jogos Olímpicos foram Jogos Olímpicos de maneiras diferentes, de óticas diferentes. Primeiro, o segundo que nós chegamos lá foi da superação, porque você sair como oitavo e você bater o primeiro que a Rússia tinha que ganhar, que era a seleção perfeita naquele momento, e nós íamos para disputar terceiro e quarto, foi demais. Mesmo o nosso quarto lugar, esses dias eu estava assistindo um jogo, foi contra a Rússia de novo em 2004, nós perdemos por detalhes, nós perdemos de 5 pontos, foram detalhes, a bola de 3 não caía, e eles fecharam numa zona para não jogar dentro do garrafão. Então foram momentos diferentes, sabe? Eu mesmo quando eu estava na Europa, eu sempre tive essa coisa de patriotismo, era esperar os 7 meses passar. Quando chegava abril, eu já estava animada porque eu queria ir para a seleção brasileira. Gente, então imagina, eu abdiquei minha vida praticamente, particular, pelo basquete. Tem uns comentários aqui interessantes, eu vou voltar. Todo mundo está falando sobre a sua superação, e isso é tão lindo, né? Porque isso inspira a superação que você teve por tudo, pelo seu problema do ombro, pela sua vida mesmo, por lutar pela sua vida através do esporte. A Cleide está perguntando qual um jogo inesquecível e um título marcante. O título marcante é o Mundial de 94. Você chega lá com 19 anos de idade, nem saber o que está acontecendo, você sair campeão mundial. Eu dormi 1 mês com a medalha. Sabe quando eu descobri que eu era campeão mundial? Quando chegou no Brasil, que nós saímos pela porta de trás do aeroporto, aquele alvoroço, eu queria só ver minha irmã. E eu não conseguia ver minha irmã, e ela estava no aeroporto. Você acredita? Caramba, acredito. Jogo inesquecível, eu falo que foi aquele de Sydney 2000, contra a Rússia. Nós perdemos a Janete no final do primeiro tempo. A Marta, eu falo até hoje para a Marta, ela improvisou, eu falo, ela não treinou um dia na posição 3. Você imagina, ela se doou pelo grupo. Se fosse outro jogador, você sabe que jogador tem vaidade. Não ia. Ela se doou pelo grupo e eu falei, muito obrigado, Marta, porque chegou um momento, olhava quem vai pôr. Ela teve que entrar e ela executou muito bem a função que não era a função dela. Entendeu? Tudo bem, ela entendia a jogada, tem tudo isso, mas quando você está numa posição, num jogo fogo, que não é a tua posição, lógico que você vai ter mais erros do que acertos. Sim. Entendeu? Eu acho que foi foi a superação do grupo, falando, nós estamos aqui, depois de perder 3 jogos, nós vamos mostrar que nós viemos aqui, não foi para passear. É isso aí. A Cleide está dizendo que ela também estava no aeroporto no Mundial, viu? A Cleide é número 1. Todo mundo já conhece a Cleide. A gente fez uma live com a Paula. A Paula falou, Cleide, você é unânime. Ela falou que vocês não esperavam aquela recepção no aeroporto, ela está perguntando. Não, eu não esperava. Eu, como 19, eu ia fazer 21 no final do ano, eu não esperava. Sério, eu não esperava, porque ganhamos um Mundial, mas nós estávamos isolados do outro lado do mundo. Entendeu? Então, não sabia nem o que estava acontecendo. Viajamos 24 horas para voltar para casa, depois de quase 2 meses de Austrália, né? Porque até a preparação, eu falo, o Valdir Paiva acertou em tudo, professor, porque nós chegamos 1 mês antes, levamos o cacete, perdemos de quase 20 pontos contra a Austrália B. Você imagina como a Hortência
ficou arara, falou assim, se nós perdemos de 20 pontos contra esse time juvenil, nós vamos fazer o quê aqui? Porque você fica mesmo, depois de tanto Sim. sacrifício, 3 meses treinando, você vai lá perto do time B, que era o juvenil deles, de 20 pontos. Os amistosos que nós fizemos em Melbourne, levamos um vareio da seleção americana também. Chegava um momento que as pernas não iam, entendeu? E depois acontecer tudo, foi programado, tudo. O grupo estava unido, coeso, quando saía uma, saía todas, a maioria, sabe? Uhum. Então isso foi o entendimento de cada um, porque a vaidade também toma ainda príncipe. Todo mundo entender que cada um tinha a sua posição e você estava ali para executar a sua posição. Que muitas vezes no grupo pode ser o melhor grupo do mundo. Isso aí em qualquer esporte, em qualquer país. Se um sair da linha, é esporte coletivo. Cada um tem a sua função. Então, todo mundo sabe, você vai fazer o quê? Você vai ter que marcar, pegar rebote. Eu fui lá, marquei, peguei rebote, fiz corta-luta. Era essa a minha função. Se sobrasse bola, logicamente, eu tinha que estar eficiente nas bolas que sobravam para mim. Não que, vou lá querer aparecer. Não tem essa. E muitas vezes faltam isso nessa nova geração, a discernir essa coisa. O seu momento vai chegar, mas você tem que começar devagar. Uhum. Com certeza. A senhorita Bike está comentando aqui, ela é sua fã, ela disse que o Luciano do Vale sempre narrava os jogos e só a Band se interessava. E realmente, né, o Luciano do Vale, a gente já falou aqui em outra live, ele foi um divisor de águas, né, no basquete, no esporte e no basquete, né? Eu cresci assistindo vocês, as outras gerações, a sua geração, todas as gerações, na Band, com o Luciano do Vale narrando, né? E isso para vocês fazia uma diferença em quadra, não fazia, Alê? Fazia. Ele, sinceramente, na realidade, ele foi demais. Ele acreditar num país como o nosso, porque no esporte feminino e na modalidade de basquete, e narrar e apoiar como para transmitir na televisão, né? Porque até então nós tínhamos mais espaço na televisão até que o vôlei. Naquela época, sim. Se você for pensar na época de Vera Mossa, das antigas também, nós tínhamos muito mais espaço do que o vôlei feminino, entendeu? Então, isso, com certeza, ele revolucionou até o modo, a questão do esporte em si, como narrar, como apresentar o esporte no Brasil e principalmente as modalidades femininas. É verdade. E, Ale, você em 2013 se aposentou, mas você não cansa, né? Qual que é a sua relação atual com o esporte? Olha, eu aposentei porque eu joguei, foi minha última liga, o LBF, né? Eu joguei meu último ano de liga. Eu não estava acostumado ainda com o Brasil, porque ainda temos muitos paradigmas para quebrar ainda na questão da modalidade feminina, porque quando você vai para a Europa, você joga nos Estados Unidos, eu rodei o mundo, né? Então, se muitas coisas ainda acontecem que não deveriam acontecer, né? Eu dei um basta, eu falo para você, eu voltei, eu jogo ainda, né? Eu não vou jogar mais, eu também não pretendo mais, porque eu tenho outros projetos. Na realidade, eu queria queimar as quadras, porque quando eu cheguei aqui, umas coisas que ainda acontecem no meio que não deveria acontecer, e eu voltei jogando veterano. Então, eu adoro jogar veterano. Eu gosto de jogar basquete. Até com crianças. Eu vou no treino, eu tenho que jogar. Tem hora que mas tá faltando uma menina. Não, para tirar, para não fazer esse encontro assim, que eu vou lá, dou uma ajudinha, jogo. Mas não pode, senão elas vão pensar que vão jogar com você. Mas se eu vou tirar o prazer deles, vou deixar uma sentada no banco? Não vou fazer isso. Não faço isso quando é treininho assim, ainda mais com as pequenas de 8, 9 anos. E eu continuo, estava jogando no NBPG, em Ponta Grossa, desde 2014 eu fui para lá. Eu só vou para jogar, eu ia só para jogar mesmo, porque eu entrei na universidade, porque até foi uma amiga minha do veterano que falou, vem dar preparo físico, eu já tinha um CREF provisional, vem dar preparo físico para mim. Eu não faço preparo físico. Aí eu me interessei por educação física, por fisiologia do exercício, por isso que eu entrei na faculdade, cursei 4 anos e meio, eu ia todo dia na faculdade, já não ia quando eu estava em torneio, alguma coisa assim. E a questão e eu comecei a trabalhar num projeto, né?
E esse projeto eu tinha que ajudar professores de educação física da rede estadual aqui de São Paulo, da grande São Paulo e municipal, a desenvolver a modalidade. Nisso eu comecei a ajudar, auxiliar alguns professores, fui dar também basquete com alfabetização numa escola em Pinheiros, ajudar o professor, que é um projeto muito legal, quero depois tomar de novo, né, até para fazer pesquisa, ajudar na quadra, ajudar eles a aprender a escrever, a habilidade motora, todas essas coisas, a lateralidade, que muitos não têm hoje, com 5, 6 anos de idade. Você precisa ver que fofo eles eram, tem cada lado. Ai, meu Deus, quando tem alguém, de vez em quando eu encontro alguém na rua, ai, tia, eu me emociono. Então, dá um prazer, eu tenho um projeto também meu, que agora eu visito algumas escolas e instituto quando eu tenho tempo, né? A custo zero meu mesmo, que eu ajudo a apresentar uma modalidade de basquete, dá prazer para eles entenderem. Se eles não vão praticar, tudo bem, mas eles entenderem qual é a importância do basquete, eles tentar fazer cesta, muito aberto, e uma conversa falando para eles estudar sobre alimentação, essas coisas. E numa dessas idas e vindas, em 2015, eu conheci a escola Recanto Verde Sol, que o professor estadual no bairro lá na Zona Leste, entre São Mateus e Cidade Tiradentes. Foi assim, um professor, eu estava jogando 3x3, que eu jogo também 3x3, o professor perguntou para mim, dentro do Shopping Tatuapé, tinha um torneio naquele final de semana. Você poderia ir visitar Nunca tinha visto esse professor. Oi, Alessandra, tudo bom? Você poderia ir visitar? Eu tenho um grupo de 30 meninas. Eu falei, 30 meninas jogando basquete aonde? Numa escola no extremo leste. Você poderia visitar? Eu fui lá, eles não tinham nem bola. Tinha uma bola para 30 meninas. Eu me apaixonei. Aí, com a ajuda de amigos, foi no começo, ajuda de amigos, e são meninas de 7 a 17 anos de idade, é o período escolar, né, dessa escola, infelizmente é só nessa escola, e eu comecei a dar apoio, tipo, arrecadar entre os amigos, para elas jogarem as liguinhas que tem em São Paulo, tanto que eu fui attaché em 2016 do time americano, eu ganhei o tênis da Silver Falls e da Taurasi, eu dei para fazer rifa, para arrecadar dinheiro, para elas jogarem, para uniforme, essas coisas. Então, foi umas coisas que foi pontuais entre amigos, eu nem pensava nada. Aí surgiu a NBA Júnior, elas foram, no primeiro ano não foi feminino, no segundo elas entraram, foram campeãs, daí 3 meninas foram para os Estados Unidos, que eu falei para elas, eu nunca esqueço, sabe, Silvia, que foi muito legal, porque o primeiro dia que eu fui nessa escola, eu fiquei emocionada da situação, tudo. Eu sentei com elas no chão e falei assim, eu vim aqui para falar para vocês, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas não desista do sonho de vocês. O seguinte, eu vou ajudar vocês, mas depende de vocês. Se vocês querem, vocês vão chegar. No primeiro ano, 3 foram para os Estados Unidos na seleção latino-americana, da mesma escola, estudam lá no Recanto Verde Sol, tem algumas meninas que são federadas, tem uma de 16 anos que já está na seleção brasileira, está no Bradesco, tá no Bradesco, não sei agora com a pandemia como que tá, né? E nisso passou na televisão, aí o escritório de advocacia Pinheiro Neto nos presenteou para fazer o Instituto Recanto Verde Sol. Agora é um instituto que pode arrecadar, agora vamos ver como nós estamos esperando, tem 2 anos que ficar parado, né? Ver como nós vamos fazer. Mas nós temos amigos que ajudam, né? E também a organização Stop Hunger, que dá 70, graças a Deus, 70 cesta básica nessa pandemia, que está ajudando muito, que são 70 meninas, são 70 cestas básicas mensalmente, começou essa parceria o ano passado, e a Decathlon Brasil, que dá todos os materiais para elas, que eu agradeço muito também, por quê? Porque eu queria fazer uma festa para mostrar para a comunidade. Era uma festa de 3x3, não tem praça o bairro, não tem praça. E aí eu fui apresentar para a Decathlon Brasil, no escritório. E eu apresentei, eles falaram, não, nós vamos patrocinar as meninas. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu chorei aquele dia, porque é o mínimo que nós podemos dar, né? Então então são 70 meninas que mesmo agora, na época da pandemia, não estão sofrendo tanto como outras meninas mesmo agora, que estão jogando federação, sabe?
E então nós estamos indo devagarzinho. Agora vamos ver o que vai acontecer. E também o Instituto Dante, não posso esquecer o Instituto Dante Pazanese, que eu fechei uma parceria com eles, eu mesma fui lá ver o Dr. Nabil depois de muitos anos, né? Que ele foi meu médico também, meu cardiologista, quando eu tinha 17 anos, Aham. para fazer os exames médicos, os exames que necessitam de rotina, né? Porque é importante também. Já Sim. dá para não ter problema nenhum, entendeu? Eles queriam também dados femininos que não existe no Brasil, de esporte feminino, não só modalidade de basquete, sabe? Então eles estavam montando até, delineando um projeto e com a pandemia agora, mas elas um monte, já 30 eu acho que já passaram, então a saúde está normal, nutrição, elas têm palestra de nutrição, tudo isso. É uma equipe Nossa, multidisciplinar de eu vou ali, bato na porta, pergunto, você pode ajudar, vou ali, bato na porta e vamos indo. É assim, né? é, Brasil, né? é isso aí. E o que é mais bonito é ver o seu trabalho, Ale. As pessoas estão comentando aqui exatamente, você está fazendo com essas meninas o que fizeram com você, né? Então tá o ciclo, né? A gente não tem noção, mas é real, né? A vida é um ciclo. E ainda bem que você tem a consciência do que foi feito por você e está aberta a fazer por essas meninas e por tantas outras. O que que a gente pode fazer aqui para tentar te ajudar? Quem está aqui assistindo a gente, o que que você está precisando? Como as pessoas podem contribuir? Fique à vontade, faça do nosso Olha, espaço o é o seu seguinte, espaço. pessoal, nossa, até agradeço por esse espaço. Pessoal, a coisa que eu peço primeiramente é que quando vocês veem meninas, independente a modalidade, nem que for balé, dança, incentivem essas meninas a praticarem esporte, a atividade física, que é muito importante, que vai ser o divisor de águas na vida dessas meninas, até da família dessa menina, entendeu? É, ajuda, tá ajuda assim pontual se quiserem, até doação de roupa, porque nós não sabemos como estão a sua família, tipo assim, nesse período, tá? Sempre falo com o professor, tem vezes que eles fazem aula virtual, eu tô junto com as meninas, eu faço aula com as meninas, eu vou lá, treino com as meninas para dar uma palavra de apoio. Vocês entram no Instagram, Recanto Basquetebol, Recanto Basquetebol, que lá vocês podem mandar o direct, o professor responde que ele está muito mais, porque eu sou a madrinha do projeto, eu tô com elas, mas tipo, eu falar que precisa realmente agora, ou uma mãe está precisando do emprego, alguma coisa assim, na realidade, eu sinceramente não sei, porque eu tenho meus outros projetos, quer dizer, esse é um projeto que eu apoio, não falo que é meu projeto, mas é um projeto que eu apoio, que o quanto o máximo que eu posso estar com elas, mesmo agora na pandemia, eu estou. E eu também tenho outros projetos, porque eu estou estudando ainda, eu estou tentando entrar no mestrado, gente, eu não acredito, eu estou emocionada, porque eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estágio. Então, e aí a vida continua, mesmo agora na pandemia, estou estudando, estou me aprimorando, que nem nós fizemos agora, sabe, Silvio, foi o primeiro camp praticamente no meio desse fogo cruzado, com todos os protocolos, até entender Uhum. como que é importante, até falo para o pessoal da educação física, faz o curso lá do Covid, lá, manejo, que pediram, ou você faz pela plataforma. Eu fiz pela plataforma da Fiocruz no começo, porque um amigo meu trabalha na Fiocruz, ele mandou para mim, eu escrevi, fiz imediatamente. Porque é importante, porque nós não sabemos com o que nós vamos lidar no futuro, até os primeiros sintomas, porque eles explicam tudinho lá, é importante, gente. Então, vamos. Eu estudei treinamento também, porque tem que treinar com máscara, não faz contato, é só personal. Então, protocolos, até para lembrar, porque não podemos brincar nesse momento. Não se sabe quando voltará às atividades, até mesmo para dar uma, não tô falo, até a aula, dentro da sala de aula, porque o pior é os ambientes fechados, o basquete também é fechado. Então, é importante. Então, eu estou agora aprimorando, estudando, vendo o que está saindo na literatura mundial, para quando puder, nós sairmos, estar preparada, porque nós não sabemos, infelizmente, aqui no Brasil, nós não vamos ter testagem para todo mundo, nós vamos já estar tendo muito assintomáticos e nós temos que saber lidar com a situação
até para ajudar a psicologia, como outro dia uma grande amiga que trabalha na Secretaria Municipal falou assim, essas crianças, quando elas voltarem, elas vão precisar de carinho. Muitas vezes nós estamos pensando de matéria, 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 mesmo na educação física, o pé aqui, bandeja ali. Uhum. Não, elas vão precisar de carinho, amor e atenção, e é verdade. Até a parte dos socioemocionais, nós temos que estar aberto. Então, eu estou tentando abrir mais a minha cabeça para esse lado, não só na questão de físico, porque muitas vezes até você vê na sua família que tem alguém carente. Sim, com certeza. Ale, tem algum projeto que você queira destacar, que você conhece? Pode ser que você não faça parte, mas você quer dizer aí pra gente algum projeto com basquete feminino que seja importante? Basquete feminino, ó, tem vários, né? Tem vários que eu posso. Da Adrianinha. A Adrianinha foi minha companheira. Adrianinha Basquetebol, pessoal, sigam lá, quem não está seguindo. Ela está fazendo um projeto muito interessante, já fazem mais de 2 anos lá em Recife e em comunidade carente. E até um pouco tempo atrás ela não tinha apoio também, entendeu? Então não é só feminino, mas é feminino e masculino, mas o importante é que está modificando até a questão das pessoas verem o esporte, estão apoiando tudo, mas é importante. Tem o projeto Cesta de Três da Ellen, que está aqui, com o projeto Cesta de Três, eu vi ela passar. Beijão, Ellen, que são em escolas públicas, e vários projetos. Eu não posso falar, especificar, pontuar um, porque eu posso ser ingrata com outro. E se vocês olharem, tem bastante ideias, mesmo no Nordeste, mesmo no Sul do país. Tem uma amiga minha que jogou comigo, ela é veterinária hoje, mas ela agradece muito o basquete. Lá em Santa Cruz, só feminino, entendeu? Com a comunidade carente. Então, tem vários projetos assim, que tem muita gente que está trabalhando no Brasil contra a tendência de tudo que está acontecendo e está precisando de um apoio, mesmo uma palavra, sabe? Que é importante nós estarmos, mesmo não só de basquete, de outras modalidades também, que é importantíssimo. Outro dia eu estava até falando com o menino do Instituto Touché, que ele está querendo implantar nas escolas públicas esgrima. É super legal. Eu fiz uma vez um trabalho de campo de esgrima, eu fiquei apaixonada. Então, tem várias coisas que estão tentando, também vários atletas de outras modalidades que estão aí na linha de frente, tentando mudar essa realidade da atividade física escolar e implantando alguma coisa para ajudar, até auxiliar os professores, que são muito legais. Tenho visto muita coisa legal. O floorball, que implantaram aqui em São Paulo, que é um amigo que jogava basquete, foi fazer floorball, que é com uma raquete que é totalmente reciclável, de material reciclável. Tem muitas coisas. Coisa boa. Eu já estou anotando aqui, porque a nossa proposta é dar voz ao esporte, né? Então, a gente vai fazer o convite para essas pessoas que você citou aí, para elas virem contar para a gente um pouco mais sobre o projeto delas. A Cláudia Guedes está dizendo que se você precisar ajuda no seu mestrado, ela está disponível, hein? Uma ajuda de ouro, hein? Olha que você no meu mestrado eu vou falar de basquete, gente! Ela está dizendo aqui que você pode procurar por ela, que ela pode te ajudar. E está dizendo que a sua dedicação, que você é uma inspiração para todas as jogadoras que amam o esporte. E eu quero te perguntar, Ale, como é que a gente faz para resgatar os nossos dias de glória? Olha, eu falo, então, esses projetos que eu vou nas escolas é massificar o basquete, a massificação não começa em clube. Aqui tem muita gente ainda que pensa, na escola, na atividade física. Aí, da atividade física, já plantou aquela sementinha, vai aumentar o número de praticantes. Aumentando o número de praticantes, logicamente, nós vamos ter mais jogadoras numa mesma de qualidade para ir para a seleção. O que está acontecendo? Hoje, todo mundo, porque a seleção está isso. Não é culpa só delas, é culpa da família basquete também. Não só feminino, como família basquete. Eu falo família basquete. Por quê? Porque acabou a massificação,
Aí os campeonatos de categoria de base quase não existe, são inexistentes. Aí quando o técnico vai convocar, ele só tem 20 meninas. Nem 20, hoje não tem 20. Não tem 20 meninas para convocação, boas. 20. Na minha época, eu lembro que tinha vez que tinha a primeira convocação, a segunda. Se fosse juntar todo mundo, que aquelas que moravam na Europa, dava 30 meninas, entendeu? Então elas começavam antes, eu vendo, para evoluir, já para pegar o impacto, até o psicológico, para ver se é dura mesmo, para estar lá, entendeu? Para acontecer isso, como o vôlei faz hoje, porque na convocação de vôlei, quando eles têm um laboratório no Brasil inteiro. Eles vão ver quem vão pegar o perfil, porque ainda mais hoje no esporte de alto nível, todo mundo treina, todo mundo está fazendo tudo. Então, até perfil você tem que estudar. É tudo estudado. Onde que isso que vai? Você sabe muito bem. Então, não podemos ficar, eu acho, não tem mais achismo. Como diz a ciência. Como diz, números são números. Então, não tem como, eu acho que eu vou... E fica nesse fogo cruzado. A culpa não é só do órgão máximo, tudo bem, nós tivemos problema, viramos a página, tudo. Mas nós também, como quem está massificando, tem que saber como está massificando também. Mas eu falo também que é culpa da questão acadêmica. Nós temos que ser para ser técnico, não tem mais CREF provisionado. Eu fui um dos últimos. Nós temos que fazer a universidade. A universidade, quantos que se aprende hoje? Quase nada de modalidade olímpica. Eu saí o ano passado da universidade. Quase nada. Então fica difícil também. Como esse professor, se nós temos que linkar com a escola, ele vai poder ensinar? Então, até a questão acadêmica, se você for para pensar bem, principalmente, ainda mais, não pode só fazer bacharelado, você tem que fazer licenciatura. A licenciatura tem hora que você fica assim mesmo, você põe a mão na cabeça e você nada contra, mas se nós temos que preparar até na questão da atividade física, nós temos que preparar profissionais melhores, independente que seja. Então, tem gente, infelizmente, que não está preparado para o mercado de trabalho. Vai aprender na marra ou nem aprende. Então, é tudo de um todo. Tudo é um círculo vicioso. Nesses últimos 20, 30 anos, está assim, só que agora nós estamos pegando o resultado disso. Sim. É o que a Cláudia está falando. Falta entender que a pedagogia orienta a prática, né? Isso eu falo. Tudo tem que ter prática e fica difícil. Sim. É uma das bases da pedagogia que se usa na pedagogia do esporte, que é uma área que eu gosto muito. Ale, para a gente terminar, qual foi o legado que a sua geração de basqueteiras deixou para o nosso país, para as nossas meninas? A gente tem 1 minuto e meio só, tá? Só para te avisar que o tempo está acabando. Qual o maior legado que você acha que vocês deixaram? Olha, eu acho que nós inspiramos uma geração, porque tem vezes que eu encontro mulheres hoje, né, que eu tenho 45 anos. Eu joguei basquete uma vez na vida porque eu vi aquela seleção de 94, isso é emocionante. Aquela seleção de 91, mesmo que eu não fazia parte, sabe? Então, é a alegria mostrar para as mulheres em si, eu falo não só do esporte, que elas poderiam também estar dentro de uma quadra de esporte, praticar esporte. Isso é a representatividade, entendeu? Então, tem muita gente que fala, eu vi, e até hoje tem meninas que eu tenho contato. Nossa, Alessandra, eu vi um jogo seu. Meu, que você fez? Como é isso? Entendeu? Então, essa representatividade, ainda hoje, continua daquela geração. Incrível que pareça que já passaram mais de 20 anos, gente. Eu não acredito. E ainda falo assim, mas não podem falar de mim, falar de outras meninas, entendeu? Então, mas isso ficou marcado até para ter meninas de 15, que eu vou, de vez em quando, apareço na quadra, você é treinadora. Hoje eu vim treinar vocês. Sabe? Então é isso que passa. Com todos os obstáculos, com tudo que nós tivemos, e nós conseguimos mostrar
porque o Brasil é Brasil. Mesmo lá fora, nossa, você sabe que nós somos bem respeitadas, viu? Em Sim, qualquer país sim. do mundo, lembram. O dia que eu cheguei na Itália, em 97, falar de Paulo e Hortência, não tinha nem internet, eu falei assim, nossa, o Brasil é Que coisa boa. é demais, é incrível. Muito bom. Vai acabar a nossa live, Ale. 13 segundos. Muito obrigada. Gratidão em nome de todo mundo que está aqui. Muito obrigada por você, sem quem você é. Um beijo em todos e até domingo que vem com a próxima live. Obrigada.